Você sabia que hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água? Exatamente, Dia Mundial da Água. Uma data importante, mais importante do que talvez você possa estar pensando agora. Pode ser que alguém pense assim, mas não tem que preocupar com a água. A água do mundo não vai acabar, existe água demais. Bom, é um equívoco pensar dessa maneira. É importante sim pensar na água. A psicologia evolutiva diz que nós humanos somos preparados, vamos dizer assim, para reagir a ameaças rápidas. Ameaças rápidas. Então, por exemplo, você está em um lugar, imagine que vem de lá, você está numa rua, imagine essa situação, você está numa calçada, vem de lá, em direção contrária à sua, alguém com um cachorro, uma raça dessas, tipo um Pitbull, ou um Rottweiler, um Doberman, uma raça qualquer dessas aí. E aí o cachorro escapa, né, do seu dono e corre em sua direção e você vê que ele está pronto para te atacar. Aí nessa hora você vai ter uma reação, sim, numa fração de segundos. Né? Ou você vai, quem sabe, entrar numa loja, um comércio que esteja aberto, aí nas proximidades, ou você vai correr, ou enfim, você vai fazer alguma coisa. Porque você vê que é uma ameaça iminente, é algo que está para acontecer. Mas algo que nos ameaça, mas que é lento, silencioso, algo que você não percebe que é um perigo, que é um risco, a nossa tendência é de ou reagir de maneira muito lenta, ou então simplesmente não reagir de jeito nenhum. Aí quando o perigo acontece, muitas vezes já é tarde demais, já não tem mais nada a fazer. Isso faz lembrar o que Jesus falou no Evangelho quando ele mencionou Noé e seus contemporâneos. Todo mundo vivia a vida normalmente, enfim, seus afazeres, suas atividades. Noé avisou a respeito de uma catástrofe que estava para acontecer, ninguém deu atenção, ninguém considerou o que Noé dizia. Enquanto isso, ele ia ali construindo a arca, até que finalmente o dilúvio aconteceu e levou a todos, é o que Jesus diz. Então, o que eu estou falando aqui agora tem a ver com a questão da água. Já tem algum tempo, não é de agora, que cientistas, estudiosos, pesquisadores têm alertado para problema, possibilidades que infelizmente já acontecem em alguns lugares, de escassez de água. E o que é que nós podemos fazer sem a água? O que é que nós podemos fazer sem água? Imagina uma situação de seca, que difícil é. Nós precisamos da água para praticamente tudo que a gente faz. A vida depende da água. Não é sem razão que água na Bíblia tem uma importância tão grande. Existe toda uma simbologia da água na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Um dos símbolos da água, ou melhor, uma simbologia que a água tem, é a de purificação, limpeza dos pecados. Não é sem razão que na Bíblia o batismo é praticado com água. Não vou entrar aqui no mérito da discussão a respeito da quantidade dessa água, se pouca ou muita, se será por aspersão ou imersão, isso simplesmente não vem ao caso agora, não é nosso interesse. Basta lembrar a simbologia da purificação, da limpeza que a água faz. Basta lembrar também que a Bíblia fala, Ezequiel, por exemplo, fala do rio da água da vida. Essa é uma ideia muito bonita que a Bíblia traz. O rio da água da vida. O Apocalipse vai trazer esta mesma ideia no Novo Testamento. Jesus, no Evangelho de João, diz que quem crer nele, dessa pessoa fluirão rios de água viva. Uma metáfora que é não apenas poeticamente bonita, mas espiritualmente significativa também. E diante de tudo isso, então nós não podemos pensar na água apenas como uma metáfora para a purificação dos pecados. Devemos pensar na água concreta, na água real, literal, da importância que ela tem nas nossas vidas. Então, isso me leva a fazer uma pergunta para você aqui agora. Você já escutou alguma homilia de algum padre em uma missa da Igreja Católica Romana? Ou alguma pregação de um pastor
em alguma igreja de tradição evangélica, pentecostal ou não, protestante tradicional, falando sobre a água, sobre o cuidado que nós devemos ter, a importância de não desperdiçar água. Alguma vez você já escutou alguma pregação, alguma homilia a esse respeito? Se sim, eu vou dizer aqui agora. Se você já ouviu alguma pregação nesse sentido, quem a fez, se você já escutou alguma homilia de algum padre tratando desse tema, alguma pregação de um pastor evangélico falando a respeito, o pastor ou o padre que fez essa pregação está de parabéns. Merece nossos sinceros aplausos. Mas se você nunca ouviu, então eis aí um alerta. Porque este é um tema que tem a ver com a nossa espiritualidade. Espiritualidade não é só uma questão de você aqui na relação vertical com Deus lá em cima, você aqui e Deus lá. Não, a espiritualidade tem a ver com uma horizontalidade também, tem a ver com a concretude da vida, com a materialidade da vida. Não é só uma coisa espiritual da sua alma e pronto, acabou, aí o mundo ao seu redor não importa. Nada disso. Nada disso. Se você crê naquilo que a Bíblia diz, que Deus criou esse mundo, então você tem que tomar cuidado e prestar atenção com as coisas da nossa materialidade, porque a nossa espiritualidade vai se traduzir em ações concretas do dia a dia. Tem a ver com o seu momento de oração, tem a ver com o seu momento de leitura bíblica, tem a ver com isso, claro que tem. Claro que tem. Mas tem a ver também com situações assim. Por exemplo, você vai escovar os dentes. Você deixa a torneira aberta, enquanto você escova os dentes, a torneira está ali aberta, desperdiçando água. Você, homem, vai fazer a barba. Enquanto você faz, está passando ali o barbeador, você está deixando a torneira aberta e água escorrendo o tempo todo na torneira ali, desperdiçando água. Você vai tomar banho, toma aquele banho ultra, super, mega demorado e água caindo. Desperdício de água. A escassez da água é uma realidade. Não faz muito tempo, poucos anos atrás, tivemos uma seca aqui no Sudeste. No Sudeste. A gente, décadas e décadas, toda a vida todo mundo pensou que seca é só no Nordeste. Mas já aconteceu seca no Sudeste e não faz tanto tempo assim não. Não faz tanto tempo. Tudo isso nos leva a considerar a importância da água. E eu vou repetir aqui. Não apenas como um símbolo, uma metáfora de bênçãos que Deus dá, que o Espírito Santo concede, mas a importância da água na nossa concretude, a água literalmente falando. A água não como símbolo ou metáfora, mas algo real, algo concreto. A água que molha, ela é importante porque Deus a criou. Então nós temos que cuidar dela também. Agora eu vou te pedir que você coloque aí nos comentários, você responda aquela pergunta que eu fiz. Alguma vez você já escutou alguma homilia ou pregação falando da importância que nós devemos ter para com a água, no sentido literal? Coloque aí nos comentários, compartilhe. Vai ser bom que você compartilhe esse pensamento com quem acompanhar o Fé e Café, com quem ver esse vídeo aqui que eu estou gravando hoje. Clique na mãozinha do joinha se faz algum sentido para você esse conteúdo de hoje. Ajude a compartilhar. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, aceite a minha gratidão.